Mas assim, olhando, por exemplo, pro Twitter, eu percebo que existem pessoas que estão dispostas a trocar uma ideia de forma inteligente, mais informada e tal, mas a quantidade de filha da puta desonesta intelectualmente ou gado de um super-herói político ou qualquer coisa nesse sentido assim, também aumentou pra caralho. Então, em números absolutos, eu concordo contigo. Mas agora, se a gente coloca em perspectiva, eu acho que tá mais ou menos a mesma merda. Eu tenho um dado objetivo aqui de cabeça, que Vai. eu fui semana passada num congresso da Rádio Bandeirantes sobre educação. E aí tava o secretário estadual de educação e tal, e ele falou... Ah, eu ouvi pelo rádio. Eu participei e ele falou que um dado que me assustou, que parece que 1/3 dos estudantes da escola pública não consegue interpretar. Não, a gente ficou em antepenúltimo nesse estudo aí. Acho que foram 55 países que foram avaliados e o Brasil ficou em antepenúltimo. Não consegue interpretar um texto básico, de interpretação de texto. E isso é muito grave, porque se eu faço uma pergunta... Básico. Se eu faço um enunciado de matemática pra você, você não entende. Você não sabe resolver porque você não entendeu. Né? É uma loucura. Então, eu adorei. Com base nos seus dados. Do meu cu. Baseado no seu cu. Eu gostaria de argumentar aqui. Eu acho que só pro cara ter esse nível de manipulação da informação pra poder te prejudicar, ele já tá com um senso bem evoluído. Entendeu? Porque ele não tá reproduzindo, ele tá propositalmente sabendo o que você queria dizer, ele tá construindo uma narrativa, dá trabalho fazer isso, intelectualmente falando. Ele tem que ser inteligente pra fazer e alguém comprar, entendeu? Mesmo que ele seja numa mobilização coletiva lá, dá trabalho. Você interpretar uma fala, falar, pô, eu entendi o que ele quer falar e etc, mas eu quero prejudicá-lo, então eu vou dizer que ele falou isso ou que ele falou com outro viés. Então, o Twitter eu ainda acho que guardado as proporções, ainda uma estatística de um pessoal intelectualmente privilegiado. Entendeu? Porque talvez essa... Não é o mundo real, né? Talvez não seja o mundo real. Puta, cara, depois assim, se eu queria dar uma olhada no teu Twitter, que deve ser diferente do meu, Eu nem uso, cara. Eu tenho meu Twitter. Meu Twitter é chato. Por isso que ele tá falando bem. Não, eu odeio o Twitter. Como plataforma, eu falo nas minhas palestras que Instagram é briga em casa, o Twitter é briga de rua. Vale tudo. É uma analogia que eu faço. Porque, cara, a percepção que pessoalmente eu tenho as pessoas, elas são desonestas, tá ligado? Odeiam. E tem umas pessoas que, assim, eu acho mesmo que elas têm um viés tão acentuado que elas não entenderam o que eu falei e estão imaginando que eu falei outra coisa. É o que eu chamo de um caso psiquiátrico, né? Cara, não é um debate, esse cara precisa de ajuda. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que o Twitter, ele é preenchido por pessoas inteligentes, porque isso ali, tirando as pessoas que são reprodutoras de conteúdo, ela só copia e cola. Tá bom. Aquela que se preocupou em entender, refletir, e às vezes até preguiçosa. Pode ser inteligente, mas preguiça tem muito, né? Porque, por exemplo, hoje deu trabalho. Eu vi lá, ontem à noite eu vi a notícia da cassação do Dallagnol. Hoje eu tive que ir atrás da decisão para ler. São, 7 votos, dá trabalho, né? Você chegar e não tem, às vezes, a resposta nem no jornalismo profissional. Então, a maioria não perde tempo fazendo isso, porque tá trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. É verdade. Às vezes tem mais o que fazer. Eu faço porque faz parte. Né? Faz parte da minha vida profissional assim que você também. Sobrevive, exato, também faz parte da minha sobrevivência. Talvez se não fosse, eu não leria. Então dá muito trabalho. Então, se você ali entrar num debate superficial, por isso que eu falei, talvez seja pra isso. Você fala, dá um palpite, pra mim, se for assim, às vezes o cara até fala, se for assim, então ele se lavou as mãos, eu concordo com esse lado. Mas o Twitter, por isso que eu falo, eu não uso eu uso para consumir conteúdo, para ter uma ideia de uma loucura. As pessoas lá, elas sabem o que está acontecendo, às vezes tem preguiça de se aprofundar, mas no fundo, melhor estarem lá, consumindo essas narrativas e dando sua opinião e tal, porque elas estão de alguma forma evoluindo, aprendendo. No meu a não ser que seja um cancelamento, a não ser que ela esteja usando isso pro ilícito, aí eu sou totalmente contra. Então eu tenho um canal, eu sou a favor de discriminação e eu fico falando, aí eu sou contra. E tem uns filha da puta, hein? Tem muito. Agora, se for só pro... Não é relevante, mas assim, influente. Agora, se for só pro debate por si só, ou pra te criticar ou me criticar, tá valendo. Tá eu sei um monte de crítico.
Concordo pra caralho. Não tô falando que eu... Ah, que pena, eu Não, queria que as entendi. pessoas me amassem. Não é isso. Entendi. É, assim, acho importante. Eu não gosto do Twitter, assim, já gostei. Eu já tuitei que o Twitter é o melhor site do mundo. Já? Já, mas Por eu tô que falando de ano? 2012. É quando ele bebia. Foi a época que você estava jogando lá? 2000, por aí, 13. Entre 12 e 15, dava pra ficar no Twitter. Era engraçado, era E não, meme, não era caralho. tão tóxico, Não, né? não era. Mas aí, cara... Não era tão político também. Politizado. As pessoas Eu comentavam acho que programa o de mundo TV. como um todo, eu acho que do Trump pra cá, o mundo É que deu eu uma... esqueci o que eu ia falar. Não foi só Brasil. Você falou que você publicou que você amava o Twitter, mas você mudou de opinião. mas Mas por que eu você mudou de opinião? Porra. Porque ele Eu ficou mudei de famoso. opinião porque o Twitter se tornou um lugar onde assim, você não consegue conversar, você não consegue mais só falar o que você tá pensando. Assim, sem as pessoas transformarem aquilo Entendi. em algo negativo. Mas esse é audiência. Se você não tivesse nenhum lembrei, seguidor... lembrei. Se você tiver 0 seguidores... Ele lembrou, deixa ele falando que ele esqueceu. Deixa eu- antes que eu esqueça. vai. Mas eu acho ainda importante que exista esse lugar e que as pessoas possam falar o que elas quiserem falar, porque senão eu seria a favor de censura. Então, eu não gosto do Twitter, mas eu defendo que as pessoas possam falar o que elas querem falar. Talvez você não goste como elas usam a plataforma, mas a plataforma... Mas o que eu acho que a sua sensação é um pouco por causa da audiência. A partir do momento que você se tornou exposto e com... Eu nem tenho tanto seguidor assim no Twitter, mas assim, é- comparado com outras pessoas. Mas é bastante. É o Eu suficiente. nem era verificado quando verificado era uma coisa. Ah, bom. Entendeu? Agora que verificar não é mais uma coisa, eu tenho um verificado. Olha só, galera, acho que eu paguei pra ter o verificado. Do Você tem o Twitter? Legacy. Mas na real, não, sabe o que acontece? Tem um cara que é o CEO do Flow Games, que é o Fênix. Ele tinha um verificado que era aquele verificado que eles dão pra empresas. Eu não sei porque que o dele era esse, tá ligado? E aí, com esse verificado, ele consegue verificar o quê? Acho que 5 contas, né? Ele consegue verificar Ele te outras deu- 5 contas. ele E aí ele me deu. abençoou. Tanto que o meu tá lá, Igor, vírgula, aquele do Flow, do lado um verificado e a fotinha do Fênix. Pô, você teve que carregar esse karma. Eu acho foda, eu acho foda. É que no A galera Gaúcho acha que é eu mais paguei, mas divertido, mas né? eu não paguei. E o Fênix também não pagou. Ficou o dele, Mas, não sei porquê. mas o entendeu? Fênix te cobrou barato pra... Ah, ele... Porra, não, né, pô? Ele é meu amigo, então ele meio que me deu, então tá tudo bem. Mas eu acho que é um pouco da audiência, assim, porque quando você começa a ter audiência, aí de fato há, né? O Rafael vai passar por isso em política, porque... já passo por isso. porque... 10 ameaças de morte por dia, foda-se. Então, você vai ter... Você desagrada a parte, e você tem opinião que quando tem audiência... eles não são. Isso é legal da internet. Os seus seguidores não gostam de você, a parte não gosta de você. Ele te segue e vai ver o que você publicou e vai te criticar. Eu acho Tem natural. o cara que segue pra dar hate. Isso, é. Mas eu acho natural porque assim, falo, eu pô, sigo ainda um bem monte que o de gente botão que de eu bloco discordo. existe, É mano. claro que a minha motivação talvez seja um pouco diferente, que eu sigo pessoas, falando de política, eu sigo pessoas de todos os espectros políticos pra eu saber o que tá acontecendo e o que aquelas pessoas pensam. E eu sigo portais de notícias, eu sigo amigos também, mas assim, em geral, a ideia é, vamos ver o que esse cara pensa. Porque a partir do que ele pensa, comparando isso com o que as outras pessoas pensam, eu vou formar minha própria opinião. É isso que eu tô tentando fazer aqui todo dia. Que as pessoas formem as próprias opiniões e não sejam massa de Manipular. manobra. Isso é 10. Eu adoro consumir jornalismo profissional de todas as emissoras. Eu pego a mesma notícia e vejo como está nos portais. Sim. Porque eu sei que ao final, olhando todas, eu tenho o mínimo de possibilidade antítese e a síntese, de né? olhar o que seria o imparcial. Porque, cara, como é possível Exatamente. você ter... Uma vez eu vi alguém falando que a verdade é tridimensional. Isso é muito verdadeiro. A verdade, ela é tridimensional. Porque você olha aquilo e você tem certeza que na sua cabeça aquilo é a verdade ou aquilo. E aí você vai ver que é possível reescrever essa verdade de maneira totalmente oposta. E o jornalista é muito bom em fazer isso. Às vezes, a manchete, por exemplo, pega um portal, um de direita e um de esquerda, pega a mesma notícia. Eles conseguem escrever de duas formas muito interessantes, inteligentes, mas Se é bom, totalmente se é opostas ruim, né? à mesma notícia. É.
Assim, dá pra você contar um monte de verdade. Você consegue contar uma mentira dizendo um monte de verdade. Você pega, por exemplo, vamos pegar um governo que melhorou a educação. Aí um portal que apoia fala, o governo melhorou a educação. O portal que não apoia fala, o governo melhorou um pouco a educação, mas ainda tá muito distante da experiência internacional. A mesma notícia com dois. Ou, sei lá, prefeitura fez o festival da uva, gastou 2 milhões de reais, trouxe tantas pessoas pra cidade, girou tanto não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outra manchete. Prefeitura que tá com 10 milhões de reais já atrasado da merenda da escola da cidade, gastou 2 milhões de reais pra fazer a festa da uva. Sim, verdade.